Marcos 4:35. Adiante. Vejamos, está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. No barco, os outros barcos também o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa em que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Ó Deus e Pai, está entre nós a Tua palavra, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Teu Espírito que é santo, nós, esta noite, receberemos do Teu Espírito a fiel interpretação do texto. Nos ajude e prepare o nosso coração para receber a palavra. Assim eu oro, nos conduza em segurança, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem desta noite será uma mensagem expositiva e é uma mensagem com um tema de encorajamento em tempos difíceis. É onde o próprio Deus, pela sua palavra, nos traz confiança nele mesmo, em momentos durante crises, no meio da crise. Também nos revela um estudo poderoso sobre a divindade de Cristo, e é uma ministração, e será uma ministração para pessoas, irmãos, que estão enfrentando grandes tempestades pessoais, e vai servir para fortalecer a nossa fé, a fé da igreja, nos momentos de grandes adversidade. Aqui, irmãos, há uma narrativa de uma história muito dramática. Essa história, irmãos, ela nos remete para dentro deste barco. Imagine só, eu, você, nós que estamos aqui, dentro de um mar revolto, grande tempestade, os ventos que se assolam, as ondas que batem nas laterais do barco ali, em todo esse casco, chamamos de casco do barco, e numa época nômade, onde não se tinha, irmãos, motores ali, a gasolina, nada disso, era uma vela, provavelmente o remo, e com um mar impiedoso, impetuoso, em fúria, o sentimento do coração do povo, daqueles homens que ali estavam: nós vamos morrer, a certeza da morte, irmãos. E de repente, estes homens que ali estavam começaram a sentir medo, lembrando que eles são discípulos de Jesus, não diferente de nós. Se os próprios discípulos ali, carnalmente dizendo, materialmente dizendo, sentiram medo como discípulos, estando com Jesus no barco, nós não somos diferentes, irmãos. Mas tem algo maravilhoso, alívio, que traz alívio, é quando Jesus, então, ao ver eles desesperados dentro do barco, Jesus é despertado por um dos discípulos, e aquele mar revolto, e a morte é certa, e provavelmente eles já sentiam o gosto da morte, irmãos, diante deles ali, esbravejando sobre eles. A qualquer momento ela poderia virar aquele barco, e eles viram a pique, e todos perderem a vida. Mas de repente alguém vai lá e balança o Senhor Jesus, ele desperta, ele está na popa, dormindo, descansando, depois de uma grande pregação, um dia tumultuoso de evangelho pregado. Jesus se desperta, ele tem pressa, ele vai lá, ele aquieta o mar, as ondas se cessam, pronto. Que alívio, que
Que prazer maravilhoso os discípulos tiveram, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pergunta, trazendo essa história literal dos dias de hoje para os dias contemporâneos. História é porque de fato aconteceu. Literal, sim, aconteceu exatamente assim essa história. Contemporâneo é trazer essa história literal para os dias de hoje. Eu quero perguntar à congregação presente que aqui está, você que está congregando comigo, que tempestade vocês estão enfrentando hoje? Que tempestade? Não precisa escrever nos comentários, não. Responda, aonde você está aí na tua casa? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Eu vou começar a falar de mim. Como eu disse ontem, eu tenho sonhos de pai. E são sonhos legítimos, formar as minhas filhas. Uma delas já está encaminhada, mas com grande dificuldade. Por exemplo, ontem à noite, eu fui buscá-la num ponto de ônibus. Irmãos, ela sai por volta de 10 e pouco da noite da escola, da faculdade, e eu vou encontrar-me com ela todos os dias, e é um prazer fazer isso. E eu vi ela descendo do ônibus, entrou no meu carro, já era mais de 11 horas da noite. E ela disse assim, meu pai, ontem ela falou, meu pai, eu quero pedir oração para o senhor. Eu falei, pois diga, lá na empresa, a inteligência artificial, a IA, ela vai tomar o emprego de muita gente que está lá. Eu falei, como assim? Explique. Ela disse, pai, advogados, pessoas que trabalham com informações documentais. Essas pessoas, sexta-feira, haverá um desligamento em massa da empresa. A informação ou a inteligência artificial, os computadores agora vão tomar conta de tudo isso e eles certamente ficarão desempregados. E a minha filha está no 3º ano de faculdade de Direito. E ela disse, eu falei assim, minha filha, e você está preocupada? Sim, meu pai, estou preocupada, mas o Senhor é grande. Ele sabe de todas as coisas, Ele é justo, fiel. Então, eu entreguei a minha vida ao Senhor e seja o que Deus quiser. Só que para mim, aos meus olhos e a ela, nós não podemos esconder o problema. É uma tempestade que está prestes a acontecer. Nós já ouvimos os ventos. Por quê? Irmãos, todos nós temos sentimentos e há uma preocupação. Então, nós ficamos pensando, como será essa tempestade? Como será? Quanto tempo vai demorar para ela arrumar outro trabalho? Ela está no 3º ano do direito. E é uma pessoa, uma moça muito atenciosa, estudiosa, muito prestativa nos estudos. E eu sei que esse acontecimento aflige, é uma tempestade. E logo traz medo, insegurança, às vezes não está livre da incredulidade. Será uma tempestade que já está anunciada. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Irmãos, eu quero perguntar a você que está aqui, não precisa responder, mas aonde você estiver, declare ao Senhor Jesus qual é a tempestade que você está vivendo, ou que já está às vistas e você já ouve o barulho dos ventos. Fora desse acontecimento, eu tenho um projeto que desenhei a minha esposa, mas se levantaram grandes tempestades. E eu e minha esposa, nós desenhamos esse projeto. Ontem mesmo, nós vimos uma pessoa fazendo o que nós estamos desejando fazer, e de repente se levantou tempestade, e esse nosso sonho, esse nosso projeto, ele acabou que teve que parar, porque levantaram tempestades, e nós tivemos que abrir mão deste projeto e cancelar ele, mesmo que por um tempo. Irmãos, todos nós enfrentamos tempestades, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, no luto. E este texto aqui, irmãos, ele fala diretamente a essa situação, diretamente a esse comportamento que nós, irmãos. Mas eu quero enfatizar os irmãos que Jesus se faz presente. O ponto central desta mensagem não é a ausência de tempestade, mas a presença de Jesus no barco, de Cristo no nosso barco. Louvado seja Deus. E o barco aqui, ele assemelha, ele é uma tipologia apontando para a nossa vida. A nossa vida é o barco, e existe tempestade, mas também, se tem tempestade, elas não são ausentes, elas são presentes, mas também Jesus está na casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo quando parece que Ele está dormindo,
assim mesmo Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero fazer um apelo, antes mesmo de continuar esta passagem, antes mesmo de dar continuidade à exortação, à homilética desta mensagem, à exortação desta palavra, eu quero fazer um apelo a você, eu quero convidar os ouvintes, a você que está aqui congregando comigo neste culto virtual, neste culto online, a trazerem as suas tempestades ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Este é o momento, esta é a hora, é chegado o momento. Trazem agora a sua tempestade, pode trazer a Jesus. Louvado seja Deus, conte a Ele. Enquanto você ouve o ministrar da palavra, vem trazendo a tempestade a Jesus. Louvado seja Deus. Pergunte a Ele: Jesus, o Senhor está no meu barco? O Senhor está na minha vida? Louvado seja Deus. Se não, talvez você olhe: Jesus não está, eu estou insensível à presença do Senhor, eu não tenho essa sensibilidade. Irmão André, eu confesso por irmão, o medo arrancou esta sensibilidade do meu coração. Arrancou. Precisa confessar. Precisamos confessar. Irmão, vou ser sincero por irmão, hoje eu não sinto isso. Parece que eu tenho saudade, irmão André, quando eu senti a presença de Deus em meio à tempestade. Mas faz tanto tempo que eu não sinto. Então, talvez você esqueceu Jesus dormindo no barquinho da sua vida. Talvez você esqueceu como é sentir a presença de Deus dentro desse barquinho que é a sua vida. Eu quero convidar você também, que perdeu essa sensibilidade, a estar indo a Ele agora e clamando: Jesus, visita o meu coração. Oh, aleluia, toca em mim, louvado seja Deus. Eu quero sentir sua presença, eu quero sentir o seu abraço, eu quero sentir o toque suave do Senhor. Toca no meu coração, preciso de Ti. Eu não vou sair daqui. Pode o culto acabar, pode o hino cantar, pode as luzes se apagarem, pode o culto terminar, mas eu não vou dormir se eu não sentir tua presença. Louvado seja Deus. Irmão, se o culto terminar e Jesus não tocar no seu coração, comece o seu culto aí da tua casa. Louvado seja Deus. De que maneira? Prostra o teu rosto na terra e diz: visita a minha alma, visita o meu coração. Eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero perceber a tua presença. Louvado seja Deus. E Ele vai tocar em você, Ele vai enxugar a tua lágrima, Ele vai tocar na tua alma, e você será visitado pela presença de Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja, exaltado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. É que às vezes nós perdemos, é que às vezes essa presença vai embora, mas você tem condições de convidar o Senhor Jesus a tocar no seu coração, e Ele já está aqui. Louvado seja Deus. Confie que Ele vai controlar esta tempestade. Louvado seja Deus. O cenário aqui é muito simples de entendermos a progressão dessa história. O cenário aqui, irmãos, é um dia longo de pregação e uma noite tempestuosa. O Senhor Jesus aqui teve um dia exaustivo, desde manhã cedo. Lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 em diante, nós vamos compreender bem isso, como que foi o dia do Senhor. Vejamos. 3:20, vai dizer assim, vejamos. Então, ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Olha só, Jesus não tinha tempo nem para parar para comer. Esse povo ia lá, enfrentou confrontos aqui com fariseus. Se você voltar um pouquinho, você vai ver isso. Enfrentou confrontos aqui com os fariseus da época, não diferente. Os fariseus que o acusavam de estar aliado a demônios, e Jesus estava combatendo e pregando contra isso. Nós vemos aqui que os seus próprios familiares também pensavam que ele havia enlouquecido e tentaram levá-lo embora à força. E durante todo o dia, irmãos, multidões aqui se aglomeraram pertinho de Jesus, ao seu redor dele, enquanto ele ensinava através de parábolas, e sentado em um pequeno barco perto da margem do mar da Galileia, Jesus pregava. E exausto, depois de um dia muito longo, cansativo, agora ao cair da tarde, já exausto, cansado, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, abre aspas, passemos para o outro lado.
E não diferente, ele também entrou no barco e deitou-se sobre uma almofada que tinha na popa do barco, e a Bíblia diz que ele adormeceu, descansou, tirou um cochilinho ali. No versículo 35 declara muito bem isso. Vejamos, no versículo 35, ele vai dizer justamente sobre isso. Naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E despedindo a multidão, levou para si, como estava no barco, e outros o barco seguiram. E ora, que ele então dormia e descansava na popa, e Jesus estava na popa, descansando, dormindo sobre o travesseiro. Cansaço. Aqui é um homem, aqui é alguém humano, justamente como nós. E ele adormeceu profundamente. E um dos retratos mais tocantes da humanidade do Senhor Jesus, que ele também se cansava. Talvez tem gente que não compreende isso, mas ele era 100% homem, 100% Deus. E assim não diferente, se cansava, sentia dor, experimentava fadiga. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, na referência do versículo 15, nos lembra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ou seja, só pode compadecer da fraqueza de alguém aquele que um dia também se sentiu fraco, aquele que um dia também tropeçou, que tem Deus no coração. É como nós falamos antes de nós orarmos. Por isso que tem pessoas que criticam, falam mal, humilha, zomba, tira sarro, faz chacota com a igreja dos outros. Por quê? Porque não foi transformado. Mas quando você é transformado, é edificado, é regenerado pelo poder do Evangelho, não da palavra de homens, não de uma instituição, mas do Evangelho, a pessoa, ela sente dor no coração quando o outro é humilhado, quando o outro é rejeitado, quando o outro sofre. Isso é o trabalhar do Espírito Santo que modelou aquela vida. E Jesus, então, se compadecia. Jesus se compadecia. Não diferente, os discípulos, muito deles pescadores aqui, experientes do lugar onde estavam, viviam ali, não diferente, começaram a remar através do mar da Galileia. E era uma travessia de rotina. Eles nasceram ali, viveram ali. Ali era o campo de trabalho deles. E assim eles pensavam, então, é uma rotina, mas de repente algo aconteceu, estava prestes a acontecer, melhor dizendo, e mudaria para sempre a forma como eles viam o Senhor Jesus. A primeira cena, quando a tempestade chegou, no versículo 37, diz bem: ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O mar da Galileia é um corpo de água único, irmãos. E ao examinar aqui, nós vemos que com 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, ele tem 45 metros de profundidade. E a sua costa está a 207 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. O lago funciona como uma tigela gigante, uma forma de uma bacia, ventos frios que varrem as terras altas, que descem violentamente pelas encostas, colidindo com o ar quente. O resultado? Tempestade repentina e violenta, que podem transformar as águas calmas aqui em ondas de mais ou menos, naquela época, 6 a 7 metros de altura. É pouco para você? Você imagina, você está num lugar desse com um barquinho de madeira à vela, sem motor, sem nada, de remo. Irmãos, é poucos para você? Onda de 6 a 7 metros. Imagina a situação que esses homens estavam. Versículo 37 diz: e levantando-se um grande temporal de vento, as ondas batiam dentro do barco de uma maneira que ele já se enchia. A primeira verdade que vejo nessa tempestade é que ela foi repentina, ou seja, eles estavam esperando, estava tudo calmo, era uma noite comum, uma noite calma, uma noite tranquila, e de repente ela aconteceu e chegou-se sem aviso, no momento em que o mar estava calmo, nos dias, irmãos, e no seguinte momento agora as ondas são gigantes que sacudiam o barco violentamente. E Lucas 8, 23, que conta essa história também, ele usa uma palavra grega aqui, descer com violência, ou seja, a tempestade literalmente havia caído sobre eles como uma avalanche. É como se eles estivessem
tranquilo. E de repente, quando você olha, eu morava num lugar que era assim, era muito baixo, e quando chovia lá em cima, onde nós morávamos, lá, nós morávamos no Jardim Tulipas, em Jundiaí, a parte bem baixa. Quando começava a chuva lá em cima, ficava mais ou menos uns 6, 7 quilômetros lá em cima, de repente, irmão Humberto, nós via aquela água gigantesca. Em questão de 10 minutos, irmão, nós morávamos numa parte bem baixa, inundava todo o bairro onde nós morávamos. 10 minutos, você tinha que arrancar o carro dentro de casa. Quando olhava para cima assim, fechava o tempo para o lado de cima, no jardim do Lago Azul ali, eu já falava para minha esposa, dá a chave do carro. E já arrancava. E no fundo de casa era o Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí entrava e ele inundava, irmão. Ele vinha pegando chuva já da região de Atibaia, Jarinu, Campo Limpo, Várzea e Grande Jundiaí, e já invadia toda aquela parte baixa pela de Campinas. De repente, em 10 minutos, 15, inundava tudo. A casa de baixo, nós morávamos no Sobradinho, a dona Aparecida morava embaixo, ela corria para a nossa casa, a casa dela enchia, ficava mais ou menos, pouquinho assim, menos de 70 centímetros, para não chegar no teto. Inundava tudo de água. Eu imagino que a tempestade aqui foi mais ou menos essa situação. Aqui, quando ele fala repentino, dá essa ideia justamente assim, irmãos. E o que tem a ver de aplicação para a nossa vida? A nossa vida funciona assim também. No momento, nós estamos aproveitando um dia ensolarado. No momento, nós estamos passeando com a nossa família. No momento, você está conseguindo pagar as suas contas. No momento, seu filho tem saúde. No momento, nós estamos assentados na igreja e lá fora nós temos um veículo que vai levar nós para congregar. Em um momento, a sua casa vai bem, seus filhos estão bem, seu casamento está indo bem, e você recebe uma ligação que muda tudo. Você vai funcionar um carro e de repente tudo muda, ele não funciona, quebra, você não tem dinheiro. No momento, você vai ao médico com dor na coluna e quando chega lá, um diagnóstico. Eu acompanho um garoto cristão na internet, um garoto, quando eu digo, ele deve ter uns 26 anos mais ou menos, e eu não vou dizer o nome dele aqui, mas era uma pessoa, ele congrega na Presbiteriana do Brasil, e aqui para o lado aqui de interior, irmãos, e eu recebi a notificação desse moço, e eu entrei para ver, irmãos, e ele, mais ou menos há 7 anos e meio atrás, irmão Humberto, há 7 anos e meio atrás, ele ajudava uma instituição de crianças órfãos abandonadas pelos pais. E ele tinha uma empresa, e ao descer do carro, ele sentia uma dor na coluna. E ficou travado, não andava mais. Um jovem de 25 anos na época, 26 anos. E ele correu para o hospital no outro dia. E ao fazer os exames, câncer. Ele achou que era um mau jeito, está com câncer. E ele foi ao médico e já estava no sangue, medulas que fala, né? Já tinha espalhado pelo corpo todo dele. E o médico deu 6 meses de vida. E hoje faz 7 anos que ele está lutando contra o câncer. Seu rosto já está cheio de marcas, cheio de tumores. E todo dia ele grava um vídeo e coloca no Instagram dele. E ele diz bem assim no finalzinho: eu gravei para esta semana. Pode ser que eu não consiga chegar até lá, mas os vídeos serão lançados automaticamente. E ele termina com essa frase assim: não desista de Jesus, porque Ele não desiste de você. Oh, irmão, se eu vi isso de uma pessoa de fase terminal, todos os dias, é uma contagem regressiva, mas existe amor no coração por Jesus? A nossa vida é assim. E esse jovem não esperava. Mas o que ele declara é perfeito, ou seja, mesmo nessa condição, Jesus não está dormindo no coração dele, louvado seja Deus. Por mais que ele olhe para a sua vida e diz: bom, eu não sei se eu vou sobreviver, será só mais um dia, mas o meu Jesus permanece vivo no meu coração. Irmão, isso é fé, irmãos. Então eu quero dizer aos irmãos que aqui estão, que de fato, irmãos, nós de repente vamos uma consulta médica e um resultado de exame nos assusta, uma conversa inesperada e de repente você está no meio da tempestade de uma sua vida. As tempestades, elas não avisam antes de checar, elas simplesmente surgem, aparecem, do nada.
Do nada elas acontecem, louvado seja Deus. E o texto aqui está dizendo que este barco ele já se enchia da água. E esses pescadores experientes passavam a vida inteira naquele mesmo mar, naquele mesmo lugar. E agora eles estão apavorados. O barco está balançando violentamente de um lado para o outro, a água invadia a embarcação e o mais rápido que eles conseguiam tirá-la, arrancando aquela água para fora, não adiantava, elas estavam enchendo, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando as tempestades da vida chegam, elas costumam ser sempre severas. Às vezes nós corremos para resolver uma questão aqui, nem dá tempo de nós resolvermos aqui, acontece outra. Nem dá tempo de nós resolvermos a segunda, já estamos na terceira. Então, irmão, o que esse texto está dizendo para nós? É que tem muito crente por aí que acha que não vai passar por prova. E quando passa, eu sou crente, eu não mereço, eu estou orando de dia, de noite, de madrugada. Você não vive numa redoma de vidro. Não é porque nós somos crentes que agora, não, aí você vai à igreja e pega um fanfarrão, vai em paz para a tua casa, eu vou mudar teu cativeiro, eu vou resolver os teus problemas. Só eu sei que é diferente dos outros, todo mundo passa por necessidade e nós não podemos passar. Nós somos crentes, irmão. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eu venci o mundo. Assim o Senhor Jesus disse. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Não é porque nós recebemos um não como resposta que nós vamos desistir do Senhor. Não é porque nós recebemos uma resposta de incurável que nós vamos desistir de amar o Senhor. Não é porque não fomos bem aceitos em algum lugar é que nós vamos dizer assim, agora não vou ser mais crente, Deus não está na minha vida. Não, não, não. A tempestade da tristeza ela chega quando você perde alguém que você ama, deixando um vazio que nada parece preencher. A tempestade do pecado começa quando uma brisa agradável prometendo prazer, mas logo revela o seu lado destrutivo, desvatando sua vida como um tornado, e eles acontecem. Nós temos que estarmos preparados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você esteja aqui esta noite desta maneira, mas eu quero dizer a você, na luz do Evangelho, da Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por momentos de angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é necessário nós identificarmos de onde vêm as tempestades. Não adianta nada nós estamos atravessando um momento de tempestade e não identificarmos de onde ela vem. Aqui nós vemos que a origem, de onde veio aquela tempestade, o texto aqui não revela com certeza, mas há três possibilidades aqui. A primeira opção que vejo, o mar da Galileia era conhecido por tempestades súditas, ou melhor dizendo, súbitas, elas aconteciam. E era por causa da região. Primeiro. Segundo, divina. Deus pode ter enviado tempestade especificamente para ensinar os discípulos a confiarem no Senhor Jesus, assim como ele testou Jó para aprofundar sua fé. Ele pode ter enviado essa tempestade com um propósito educativo. Primeiro, a região favorável. O que tem a ver isso com a nossa vida? Tudo. Tem crente que fica culpando o diabo. Ah, irmão, é o diabo. Tem mais crente fazendo isso. Tudo é culpa do diabo. Ah, é o irmão. Menos nós. Menos nós. Ah, a igreja onde eu vou lá, o fulano, ciclano, bertano, que não... Não. Tem coisas que são inevitáveis, elas vão acontecer. É o processo natural da vida. É o processo natural da vida. Nós não cuidamos, nos alimentamos de qualquer maneira. Amanhã chega uma enfermidade. Por que Deus permitiu? Deus está me provando. Não, é você mesmo. É nós mesmos, às vezes é as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, é algo natural da vida, é o nosso envelhecer, é a idade que chegou, é o prejuízo que nós não estudamos, não estamos prontos, não nos preparamos, não guardamos o alimento natural para a nossa vida, que deveria ser a palavra de Deus, e enfrentamos por quê? Porque estamos vivendo uma consequência daquilo que plantamos, ou algo natural da vida, o envelhecimento de um veículo, ficou velhinho, já muito usado, quebrou, Deus está me provando. Não, nós não cuidamos, nós não prestamos atenção, nós não fomos zelosos, prestativos, e aconteceu. Segundo, permissão de Deus. Tem aquelas tempestades que Deus também permite. Deus pode ter enviado a tempestade, especialmente para ensinar os discípulos a confiarem no Senhor. Deus também permite provações em nossa vida para nós aprendermos a confiar no Senhor.
Colocar a nossa confiança em Jesus. Crente não pode confiar em si mesmo, tem que confiar em Jesus. Se ele tem a palavra de Deus, é o Espírito Santo que governa sobre sua vida. E nós precisamos, não é só ouvir a palavra de Deus, recebendo fé, nós precisamos colocar em prática. Então Deus permite provações na nossa vida para que nós possamos colocar em prática a fé em ação. Terceiro, quando Jesus acalmou a tempestade, aqui no versículo 39, vejamos, está escrito assim, ó. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez uma grande bonança. Bom, quando Jesus acalmou aqui a tempestade, ele usou a palavra grega phimo, ser amordaçado. A palavra aqui é aquieta-te, cala-te. É a mesma palavra que ele usou em Marcos 1:25 para silenciar demônios. Talvez você nunca ouviu isso. A mesma palavra phimos aqui, phimos no grego, significa cala-te, silencia, emudece. Ele usou essa mesma palavra phimos aqui, ou rimos, ele usou a mesma palavra lá no Evangelho de Marcos, quando ele repreendeu demônios. Tempestade aqui poderia ser a obra satânica, de fato. Nós vemos que aqui ele acabou de sair de uma grande pregação. Pode ser. Então nós vemos aqui também, talvez Satanás tenha provocado essa tempestade tentando destruir o Senhor Jesus, seus discípulos, para barrar a obra da cruz, a obra da salvação em nós. Nós precisamos entender, irmãos, as tempestades em nossas vidas também vêm de fontes diferentes. Às vezes nós mesmos causamos a tempestade, fazemos escolhas tolas que nos metem em problemas. Jonas fugiu de Deus e provocou uma tempestade que quase afundou o navio inteiro. Não diferentemente, em Gálatas somos advertidos, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Plantamos. Quando nós não cedemos o nosso coração ao Senhor, e nós somos usados como presas, como ferramenta ao adversário, louvado seja Deus. Por exemplo, quando nós olhamos, às vezes Deus envia a tempestade, por quê? Para disciplinar quando nós pecamos, como fez com Davi, após ele deitar-se com Batseba, em 2 Samuel 11:12, ou para nos ensinar a confiar mais profundamente nele. Deus permite provações. E, irmãos, a confiar mais profundamente. Agora nós olhamos como fez com Jó. Quando Deus envia a tempestade, é sempre para nos aproximar. Às vezes, Satanás provoca a tempestade. 1 de Pedro 5:8 nos alerta: o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás fará tudo para derrotar você, destruir você, sua fé. Mas lembre-se, ele só pode operar dentro dos limites que Deus permite, se estivermos no centro da vontade de Deus. Que é a coisa mais difícil para nós. Às vezes nós vacilamos, nós abrimos brecha, então Deus permite que Satanás trabalhe ao nosso derredor. Mas se nós não estivermos na fé, não estivermos dentro da graça, com os nossos pés no Senhor, nós vamos cair. Nós vamos tropeçar. É necessário nós primeiro entender por quê, da onde está surgindo a tempestade, onde elas nasceram. A segunda cena que vejo, quando a fé vacila. Jesus aqui, ele dormia enquanto eles despertavam, ou desesperavam. Ou seja, no versículo 38 diz assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E então despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa em que pereçamos? Não te dá em que pereçamos? Enquanto a tempestade rugia, enquanto os ventos se levantaram em redor deles, o Senhor Jesus dormia profundamente na parte de trás do barco. Jesus estava lá entregue ao sono, e a palavra aqui é desperta. Eles foram lá e despertaram Jesus. Literalmente aqui, essa palavra original da onde se foi criada em grego é sacudiram ele, balançaram Jesus. Diz: Senhor, desperta-te. Sacudiram completamente, e eles correram até onde ele estava, agarraram em Jesus, e então começaram a sacudi-lo vigorosamente para acordar Jesus.
E isso diz tudo sobre nós, irmãos. E então, quando acordaram, não foi com reverência ou fé, foi com acusação. Não te importa em que pereçamos. Não foi lá clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós vamos morrer. Não acusaram Jesus. Não se importa em que pereçamos. Dizendo: você está aí dormindo enquanto nós estamos morrendo aqui? Você está aí descansando? Você não é o filho de Deus e não te importa? Parece que você não está nem se importando com a gente. Acusando Jesus. Talvez você nunca prestou atenção nesse texto. Você não te importa? Você não está vendo a gente morrendo? Tem água no barco? Você não está se molhando, não? Você não se preocupa com isso, não? Acusando Jesus de não se importar com a vida deles. Traduzindo: você não se importa conosco? Estamos morrendo aqui, você dormindo tranquilamente. Que tipo de mestre você é? Que tipo de pastor que você é? Que tipo de Deus que você não se preocupa com os outros? Aqui, irmãos, 3 dúvidas que atormentaram os discípulos. A primeira dúvida é: eles duvidaram da bondade de Jesus. Você não é bondoso coisa nenhuma? Se você fosse bondoso, você estava aqui com os olhos abertos. Não, você não é o dono do mar, dono do vento, você não é aquele que acalma tudo. E agora, você sabendo que nós ia fazer uma viagem num lugar perigoso, você vai dormir e descansar. Aqui é uma acusação. É só os irmãos lerem e fazer a interpretação do texto. Chamamos de homilética. Interpretar o texto. Você está aí preocupado? Não está não, rapaz. Você não está preocupado com a gente, não. Aqui o que nós entendemos, irmãos, é que os discípulos, além de olhar para o Senhor Jesus, eles também estavam em dúvida. Eles duvidaram da bondade de Jesus. Eles abriram ali uma palavra, irmãos, duvidando do próprio Cristo. Antes do julgamento, antes de nós julgarmos os discípulos com dureza, examinemos nossos próprios corações. Antes de nós olharmos, irmãos, você talvez já tenha questionado se Deus realmente se importa com você. Quantas vezes nós fazemos isso? Tu não se importa comigo, não. Se o Senhor se importasse comigo, eu não estava vivendo isso. Se o Senhor de fato me amasse, eu não estava assim. Se o Senhor de fato gostasse de mim e de fato cuidasse de mim, eu não estava vendo essa situação. Nós acusamos a Deus de não se importar conosco, quando nós primeiro deveríamos olhar para nós, entendermos as nossas lutas, entendermos as tempestades, buscar profundamente de fato o que nos levou àquilo. Louvado seja Deus. A aplicação aqui: Jesus não te salvou para te abandonar quando as coisas ficarem difíceis. Ele está totalmente compreendido ou comprometido conosco. Além de compreender a nossa fraqueza, além de compreender os nossos limites, Ele também está comprometido conosco. Jesus não abandona ninguém. Aqui nós vemos que Jesus levantou rapidamente. Primeiro, a preocupação de Jesus era acalmar a tempestade, depois os discípulos. Na grande maioria das vezes, o que nos deixa com medo é a circunstância. O problema que está fora e não dentro. Jesus aqui olhou para a situação que estava acontecendo e disse, e levantou-se um grande temporal, versículo de número 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E então o vento se acalmou e fez grande bonança. Primeiro, Jesus foi de encontro à tempestade. Aqui Jesus está dizendo que Ele se preocupa conosco, ao ponto de olhar o que está diante de nós. A circunstância. Nem sempre Jesus vai vir primeiro nos acalmar, tirar nós do problema, arrastar nós da provação. Às vezes Ele vem cuidar das circunstâncias que estão ao nosso redor, as tempestades que estão ao nosso redor externamente. Quero fazer uma pergunta para os irmãos que aqui estão. Você já teve essa sensação de que parece que as coisas... Puxa, eu tô vendo uma pessoa que me perseguia, falava mal, criticava, me acusava, sentia inveja, parece que não gostava muito de mim, mas sei, de repente essa pessoa parou. E você tem orado: Senhor, traz paz no meu coração, traz tranquilidade, Senhor, que eu possa compreender a Tua palavra. De repente você abre os olhos, aquela pessoa acalmou. É a circunstância, é o externo, é do lado de fora. Deus tratou com a tempestade, para depois cuidar de você, para depois tratar conosco. Louvado seja Deus.
Às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, eu não aguento ver tantas coisas se levantarem ao meu derredor, de repente aquela calmaria, mas você continua em outras provas, em outras angústias, em outras tribulações, mas aquilo que te assolava externamente parou. O que Jesus está fazendo? Ele tem pressa de socorrer, louvado seja Deus. Ele começa a tratar do lado de fora, para depois tratar do lado de dentro, louvado seja Deus, para depois trocar em você, louvado seja o nome do Senhor. Ele olha e vê os ventos soprando, e você afundando, ele olha e vê as tempestades do lado, se levantando as ondas, e você caindo, tropeçando. Primeiro ele vai lá, ele acalma a tempestade, depois ele vem e cuida de você, louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que Jesus faz. E às vezes nós não percebemos, às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, eu não tenho nem palavras, me faltam palavras para agradecer o Senhor, porque aquilo lá acabou, foi um barulho, de repente foi embora. Então eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor tirou do meu caminho sem que eu fizesse nada, sem que eu não agisse, mas nós vemos que Jesus foi lá no problema, lá onde nasceu a tempestade e acalmou. Irmão que está aqui, irmã, pelo Espírito Santo de Deus, me permita dizer à igreja presente, talvez você não tenha percebido, mas aquilo que te assolava, Jesus já mudou, já transformou, já apaziguou, já acalmou, e você talvez nem percebeu. Quanto tempo faz que você não recebe uma insulta? Quanto tempo faz que você percebeu que as coisas se acalmaram externamente? Talvez você está aqui ainda com medo de alguma coisa se levantar. Irmão, eu sinto dizer isso pelo Espírito Santo de Deus. Você está aí com medo de alguma coisa se levantar, mas Jesus já passou por lá, já quietou as coisas, já parou as coisas, e você está com medo. Senhor, eu estou com medo, está tão quieto, tão em silêncio, está muito quieto, eu estou preocupado. Não, o Senhor está dizendo pela tua palavra que possamos ter paz, que aonde estava o problema, Ele já trabalhou, Ele já transformou, Ele já calou. Louvado seja Deus. Talvez nós não percebemos. Por quê? Porque nós nos acostumamos com a dor. Nós chega um ponto que nós acostumamos com as tempestades, e nós ficamos assim: está muito quieto, está muito em silêncio. Eu estou aqui, eu estou me preparando. Então, pois continue preparado, louvado seja Deus. É Deus trabalhando na nossa vida. Irmãos, eu estou tomando posse desta mensagem, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Senhor Jesus já deu uma passada por algum lugar e já acalmou as coisas, e você não percebeu. Este é o Deus que nós adoramos, louvado seja Deus. Esse é o Deus que não só trabalha em nós, mas trabalha também ao lado, ao nosso derredor, na circunstância, nas coisas externas, e nós não percebemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite dizendo a mim e a você, que por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que seja as tempestades, nós hoje estamos aqui, irmãos, nós fazemos as mesmas coisas todos os dias. O Senhor já nos prometeu que tudo ficará bem, que Ele cuidará de nós, que nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória futura, e se pudermos aprender e confiar em suas promessas, poderíamos enfrentar tempestade da vida sem medo paralisante. Por quê? Porque aquele que cuida de mim, de você, que escreveu o teu nome, o meu nome, o nosso nome no livro da vida, e nos chamou pelo nome, escreveu a nossa história, contou os nossos dias. Aquele que começou a trabalhar em mim, você é fiel para completar aquilo que Ele começou a trabalhar em mim e você. Que nós possamos guardar esta mensagem no nosso coração e não fazer como os discípulos na hora da tempestade, acusar a Deus, não, mas entender: enquanto eu oro, o Senhor acalma; enquanto eu busco, o Senhor tranquiliza minha alma; enquanto eu clamo, Ele entra na minha vida; enquanto eu louvo, eu não esqueço Jesus adormecido. Não, talvez você tenha esquecido Jesus adormecido em algum lugar da tua vida, mas em nome de Jesus, que você venha clamá-lo, que você venha orar, que você venha buscar o Senhor, buscar pela tua face em oração, dizendo: Pai, não me permita esquecer o Senhor, não me permita deixar Jesus dormindo no meu coração, mas aviva-me o meu coração e a minha alma, para que eu possa viver o sobrenatural. E o sobrenatural é viver Jesus em meio à tempestade, é vê-lo em nossa vida, é ver Ele em nossa casa, é ver Ele em nosso casamento, é ver Ele no nosso ministério, é ver Ele sacudindo a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Passemos para outra margem, em nome de Jesus. Tudo é um processo, tudo é um processo. Santificação é um processo,
Transformação é um processo, mas justificação não. Ela já aconteceu. E a Bíblia diz que Deus, Ele ouve a oração de um justo, pois ela pode muito em seus efeitos. Se nós estamos justificados em Cristo, oremos, clamemos e temos certeza que Jesus, assim como Ele trabalhou fora externamente, também está trabalhando fora externamente naquilo que tem se levantado contra a nossa vida. O mesmo que age dentro também trabalha fora. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.